Existe um tipo de cansaço que não aparece no corpo. Você continua levantando da cama, continua respondendo mensagens, trabalha, sorri quando necessário. Às vezes, até ri de verdade. As pessoas olham para você e pensam que está tudo bem, mas não está. Porque existe um silêncio acontecendo dentro de você que ninguém percebe. E o mais estranho é que nem você consegue explicar exatamente o que sente. Não é apenas tristeza, não é apenas desânimo. É como se alguma coisa tivesse se apagado lentamente dentro da sua percepção da vida. Como se o mundo tivesse perdido a cor, enquanto todos continuam fingindo que ainda enxergam beleza em tudo. Você tenta continuar, mas cada conversa parece vazia, cada rotina parece mecânica, cada distração funciona por alguns minutos, até o vazio voltar ainda mais forte. E então surge a culpa, porque talvez sua vida nem seja tão ruim assim. Talvez existam pessoas em situações piores. Talvez você devesse ser grato, talvez devesse reagir, talvez devesse pensar positivo. Mas algumas dores não nascem da falta de coisas. Elas nascem do excesso de consciência, do excesso de perguntas, do excesso de lucidez. Talvez o que esteja te sufocando não seja apenas sofrimento emocional. Talvez seja o fato de que você começou a enxergar coisas que antes conseguia ignorar. A superficialidade das relações, a velocidade vazia do mundo, a obrigação constante de parecer feliz, a sensação de que quase todo mundo está anestesiado tentando fugir de si mesmo. E quanto mais você percebe isso, mais sozinho se sente, porque poucas pessoas suportam conversar sobre o vazio sem tentar imediatamente preenchê-lo com frases prontas. Poucas pessoas conseguem olhar para a dor sem transformá-la em um problema que precisa ser consertado rapidamente. Mas talvez algumas dores não peçam cura imediata. Talvez peçam escuta, presença, silêncio. Talvez exista algo dentro de você que não quer morrer, apenas quer parar de fingir. E é sobre isso que este vídeo é. Não sobre motivação barata, não sobre vencer a tristeza em 5 passos, não sobre repetir frases otimistas, enquanto a alma continua cansada. Este vídeo é para quem está em silêncio por dentro, para quem continua funcionando, mas sente que está desaparecendo aos poucos, para quem olha o mundo e já não consegue se distrair da própria consciência e, principalmente, para quem ainda está aqui, mesmo cansado, mesmo ferido, mesmo sem entender exatamente por quê. Porque às vezes, continuar respirando já é uma forma silenciosa de resistência. Existe uma imagem muito perigosa sobre a depressão. A ideia de que ela sempre parece dramática. Uma pessoa destruída, isolada, chorando o tempo inteiro, sem conseguir sair da cama. Mas, na maioria das vezes, a dor profunda não se apresenta assim. Ela se apresenta em silêncio. Na pessoa que acorda cedo todos os dias, trabalha normalmente, responde: "Está tudo bem", automaticamente. E depois, volta para casa, sem sentir absolutamente nada por dentro. Existe uma depressão funcional que quase ninguém percebe. E talvez essa seja uma das formas mais cruéis de sofrimento psicológico. Porque quando você continua funcionando, o mundo assume que você está saudável. Mas funcionar não significa estar vivo emocionalmente. Muitas pessoas passam anos sobrevivendo no automático. O corpo continua, a rotina continua, os compromissos continuam. Mas a presença desaparece lentamente. É como viver olhando a própria vida através de um vidro. Você participa de tudo, sem realmente sentir que pertence a alguma coisa. Carl Jung dizia que o homem moderno não sofre apenas pela ausência de sentido, mas pela incapacidade de encontrar profundidade em sua própria existência.
E talvez seja exatamente isso. A dor não vem apenas dos problemas externos. Ela nasce quando a alma perde conexão com o significado. Quando tudo vira repetição. Quando cada dia parece uma cópia emocional do anterior. E o mais perigoso é que a sociedade recompensa esse estado. Pessoas emocionalmente destruídas continuam sendo elogiadas porque produzem, porque entregam resultados, porque permanecem úteis. Ninguém pergunta como está a sua mente quando você continua sendo eficiente. O mundo moderno não exige felicidade verdadeira, exige desempenho. Por isso, tantas pessoas aprenderam a esconder o próprio vazio atrás de produtividade, ironia, distração e excesso de ocupação. E lentamente começam a esquecer quem realmente são. Nietzsche escreveu algo perturbador certa vez. Quem tem um porquê suporta quase qualquer como. O problema é que muitas pessoas perderam o porquê. Continuam vivendo apenas porque o relógio continua andando. Acordam porque precisam acordar. Comem porque precisam comer. Dormem porque o corpo desliga. Mas internamente existe uma ausência profunda de sentido. E essa ausência cria um tipo específico de fadiga. Uma fadiga existencial. Não é apenas cansaço físico. É o esgotamento de carregar uma vida que perdeu densidade emocional. E talvez você já tenha sentido isso. A sensação de que nada realmente toca você. Momentos que antes causavam alegria, agora parecem neutros. Conversas parecem rasas. Sonhos antigos perderam importância. Até o futuro parece emocionalmente distante. Como se sua mente tivesse parado de acreditar nas próprias expectativas. O filósofo Schopenhauer dizia que a vida oscila entre o sofrimento e o tédio. E para muitas pessoas conscientes, o pior momento não é nem o sofrimento intenso, é o vazio silencioso. Porque a dor, pelo menos, faz você sentir alguma coisa. Mas a apatia é como desaparecer lentamente sem que ninguém perceba. E o mais solitário nisso tudo é que muitas vezes você não consegue explicar. Você tenta falar, mas as palavras parecem insuficientes, porque não é apenas tristeza, é uma espécie de ruptura interna entre você e o mundo. Você começa a perceber que grande parte da vida moderna é construída para evitar silêncio interior. As pessoas correm o tempo inteiro, porque parar significa encontrar a si mesmas. E esse encontro assusta. Redes sociais, vídeos rápidos, ruído constante, estimulação infinita. Tudo parece desenhado para impedir profundidade emocional. Porque profundidade exige confronto. E confronto exige coragem. Mas algumas pessoas simplesmente não conseguem mais fugir. Algumas pessoas enxergam demais, sentem demais, pensam demais e acabam desenvolvendo uma solidão invisível no meio da multidão. O mais triste é que muitos passam anos acreditando que estão quebrados, quando na verdade apenas estão emocionalmente soterrados por excesso de silêncio reprimido. Silêncio emocional, silêncio existencial, silêncio psicológico. E quanto mais tempo esse silêncio permanece ignorado, mais pesada a existência se torna. Talvez por isso você se sinta cansado até depois de descansar, porque o problema não está apenas no corpo, está no peso invisível de existir sem conexão verdadeira consigo mesmo. Existe uma dor específica em perceber que você se tornou um estranho para a própria alma. E talvez seja exatamente isso que tantas pessoas vivem hoje. Não uma vida, mas uma manutenção contínua da sobrevivência, sem presença, sem profundidade, sem sentido real. E ainda assim, continuam funcionando, porque foram ensinadas desde cedo que sentir demais é fraqueza, que desacelerar é fracassar, que sofrer em silêncio é maturidade. Mas não é. Às vezes, o silêncio não é força, é apenas uma alma cansada pedindo para ser ouvida.